bem servido de representantes aqui no futebol brasileiro, né? Porque a gente tem hoje o Sport na Série A, que está na luta para poder permanecer, né? Que todo ano, na verdade, o Sport ele tem essa luta, não é por buscar o maior, não é por nada disso, é simplesmente para não cair, é o que a gente tem visto aí durante não sei quantos anos. Isso. A gente tem o Náutico que está na Série B, também na luta também para tentar um acesso, que já é uma luta de anos e anos e anos, e nas últimas rodadas virou um pesadelo de um medo de uma queda, na verdade, que existia uma grande possibilidade de um deles cair para a Série C. Sim. E a gente tem o Santa Cruz na Série C, que já foi matematicamente já rebaixado, não tem mais o que fazer, que está indo para a Série D, e agora a gente já sabe que tem uma possibilidade de uma criação de uma Série E, né? Logicamente inspirada nos nossos amigos tricolores. Mas a gente fica brincando assim às vezes com essa situação do futebol, mas isso é triste para Pernambuco, né? Quando a gente fala de Pernambuco em si, porque é importante ter os representantes daqui jogando uma Série A, jogando na elite do futebol, e a gente vê que infelizmente por má gestão os clubes daqui eles não conseguem sair de onde estão, né? Sim. Quem está numa posição luta para não cair, mas nunca consegue alçar voos mais... almejar outros objetivos, né? Então assim, a gente fica nessa situação dessas incertezas do futebol, né? São escândalos, que é o que a gente mais vê, e problemas financeiros aí que parece que nunca vão acabar, né? E o pior de tudo é que a gente não vislumbra uma solução para o problema. Eu acho que esse é o maior problema de tudo. Porque o problema não é você ter um problema. O problema é você não ter um vislumbre de uma solução para aquele problema. Justamente. É você não ter uma coisa, como você falou, né? Você tem um problema e você ter opções, né? Um leque de opções ali. Olha, eu tenho isso aqui para resolver, mas eu posso fazer isso, posso fazer isso. Os clubes daqui sempre foram vanguarda, né? No futebol. Isso eu falo no contexto regional, né? E era muito regionalizado a coisa. Ainda é, né? Nos tempos de hoje ainda acontece muito isso. Mas aqui a gente tinha, no Nordeste, a gente tinha era a referência no Nordeste aqui, o futebol pernambucano, você tendo o Náutico aí, uma história centenária, né? Os 3 clubes, inclusive, histórias centenárias. Você tem um Sport que várias excursões fora do país, o próprio mascote do clube, né? O Leão, que é o originário de um troféu chamado Leão do Norte, foi conquistado em 1919 lá no Pará, né? Então, assim, sempre demonstrou muita força o campeonato, o campeonato, como eu digo assim, o futebol pernambucano, o Santa Cruz, né, com a fita azul, né, algumas excursões fora do país, enfim, sempre teve essa vanguarda o futebol pernambucano. Só que atualmente, por gestões realmente que minaram, né, financeiramente falando, até administrativamente falando também, esses clubes, né? Você vê aí o Sport com dívidas exorbitantes, com mais de 200 milhões em dívidas. O Santa Cruz também está num caminho muito parecido também, né? Até de penhora de ativos, né, do clube, patrimônio propriamente dizendo. O Náutico também aí complicadíssimo em muitas dívidas. E isso tudo fruto de gestões que realmente conseguiram minar esse mínimo de condição, né? De administração dos 3 clubes, né? Só citando o Sport, por exemplo, que é o clube que a gente torce, você tem aí 3 ou 4 gestões, né? Que simplesmente tiraram o Sport do céu e botaram no inferno, pô. Isso eu falo, justiça, patrimônio em si, né, leiloando ônibus aí, enfim, ônibus não poder nem sair da sede porque senão seria apreendido.
atleta, ex-dirigente que entrou na justiça e conseguiu um pedaço do patrimônio ali, né? Então, assim, você é cercado de coisas ali que ultimamente têm sido muito evidenciados, né? Infelizmente, negativamente, né? Por conta justamente dessas gestões que só pensaram no imediatismo da coisa. Só pensaram em, não, vamos fazer e o resto a gente vê o que é que faz mais pra frente. E não é assim, né, velho? Você tem que pensar que aquele clube ali, embora é um clube, né? Mas você tem que, como um gestor, pelo menos eu acho, a cabeça do gestor, ele tem que pensar o que aquela empresa pode gerar de lucro, onde eu posso operar para que aquela empresa trabalhe no azul, sempre com um saldo positivo. Mas os dirigentes daqui, isso aí eu coloco o Náutico como um bom exemplo nisso, né? Porque o Náutico sofreu muito com gestões realmente que derrubaram aí, né? Deixaram o Náutico realmente em uma situação bem complicada. Mas essas últimas gestões, o Edno Melo, que eu acho que é o atual presidente, se eu não me engano é esse, o Edno Melo, ele conseguiu, cara, se você observar, tirando a rivalidade de lado, mas se você olhar um trabalho de gestão realmente, de um administrador, o cara conseguiu um campeonato pernambucano depois de, sei lá, quase 15 anos, que o Náutico não ganhava um campeonato pernambucano, conquistou um campeonato de Série C, certo? Um campeonato brasileiro, certo? Um acesso à Série B. Esse ano já foi campeão de novo, então assim, o Náutico só nesse pouco tempo já conquistou muita coisa. Isso. E fora o que a gente não sabe, que é o que internamente, depois né? No jejum. Justamente, cara. O Náutico, acho que o último campeonato que o Náutico teve foi... fazia quase 15 anos, que o Náutico não ganhava nada. Isso. Né? Enfim, assim, você olhando o lado administrativo da coisa, esse cara realmente conseguiu aí, ele conseguiu somar, né? A trazer pessoas, conseguiu acalmar os ânimos, né? E tentar fazer realmente de fato o Náutico andar nos trilhos, né? E tem conseguido, velho. Tem conseguido. Uma coisa ou outra que sempre acontece ali e tal, um erro ou outro, uma atrapalhada ou outra, mas ele vem ali satisfatoriamente conseguindo botar o Náutico aí nos trilhos, né? Já coisa que o Santa Cruz nem o Sport estão realmente... Hoje falando de representante, talvez hoje o maior representante hoje que nós temos é o Náutico, porque é um time hoje que existe uma possibilidade de melhora. Sim. Porque a gente tem o Santa Cruz numa situação delicadíssima, né? E voltando à quarta divisão, que é a divisão que foi criada, né, justamente para poder abrigar outros clubes. E senão o Santa Cruz naquele ano não jogaria um campeonato nacional. Terminaria o campeonato regional, o campeonato pernambucano e acabou-se o ano. Então, assim, ela foi criada pela CBF para poder agregar outros clubes, né, de potencial menor. E o Santa Cruz estava vivendo naquele ostracismo ali, naquela época, né? Então voltou depois de 10 anos, cara. E você vê o problema disso aí, porque, se já é um problema para um clube de Série A conseguir recursos para pagar dívida, para poder pagar jogador, trazer reforço, dar uma qualidade para o clube, para o time maior, imagina um cara numa Série D, pois é, onde o recurso é mínimo. Aí você tem um time feito no Santa Cruz que tem uma dívida enorme, é muito grande, que precisa de dinheiro entrando para poder ir amortizando isso, e em contrapartida trazendo reforço. A gente viu um Santa Cruz esse ano de mais de 40 reforços. Justamente. Mas assim, qual foi o problema? Eu acho que o maior disso tudo não parou para analisar a situação real, tanto do clube, tanto financeiramente falando, quanto de alguns jogadores que realmente estavam trazendo. Porque você vê, teve jogador que não jogou, teve jogador que veio só de passeio mesmo, assim, que não recebeu, foi pra justiça. Teve jogador que nem entrou em campo,
teve jogador que no treino se lesionou e foi afastado. E não deu tempo de entrar em campo porque o Santa Cruz já estava numa reta final aí de primeira fase. Né? A gente vê o Náutico mesmo, exemplo, mesmo com a administração deles hoje, que é muito boa, talvez em Pernambuco hoje que seja a referência de administração, com as dificuldades para conseguir reforços. Porque Chiesa se lesionou, sim. passaram um tempão sem ninguém para colocar no lugar, porque não tinha uma pessoa que tivesse que fosse na altura ali para substituir o cara. Sim. Ficaram ali improvisando muita coisa. Trouxeram esse cara agora que, mesmo assim, ainda não é a solução para o problema. É o centroavante que foi do Sampaio Corrêa, né? Isso. Que até, inclusive, fez gol ontem, né? Isso, Caio Dantas. Que joga bem, mas não tem a característica do Chiesa. Sim. E, tipo, não tem recurso para poder trazer, pô. Aí, às vezes, o torcedor fica assim, não, mas tem que trazer, tem que contratar. Mas tem que entender que não adianta você dar um passo maior que a perna. Justamente. A gente vê isso no esporte. É por essa linha de pensamento, Guga, de dar um passo maior que a perna, que os clubes brasileiros, isso eu falo como um todo, não é só os daqui da capital, mas os clubes brasileiros, em sua maioria, estão nessa situação financeira. Você tem um Flamengo, pô, que tem quase 800 milhões em dívidas, pô. Em dívidas. Isso. É absurdo, cara. Você tem um Cruzeiro que tá falido, pô. Exatamente. O Cruzeiro faliu. Você tá entendendo? Inclusive, ano passado, quando o Cruzeiro jogou a Série B, levantaram a possibilidade de reinventar, de refundar o Cruzeiro, pô. Isso. De criar um novo clube, né? Sei lá, Cruzeiro, Clube do Brasil, sei lá, alguma coisa assim. Tá entendendo? Para poder realmente zerar, tirar o passivo do Cruzeiro Esporte Clube, que é o, né? E realmente começar do zero, pô. Porque não era uma coisa que era impagável. Para você ter ideia. Fruto de gestões realmente temerárias. Você vê no Cruzeiro, usando o Cruzeiro como exemplo, talvez uma das maiores folhas que tinha no futebol brasileiro. Sim. Você tinha o Thiago Neves ganhando 1 milhão. Você tinha outros jogadores lá ganhando 1 milhão. Tinha Fred, Thiago Neves, aquele zagueiro Dedé acionou o Cruzeiro na justiça, não sei quantos milhões, velho. Quer dizer, como é que aí você entra no papel do gestor? Aí o cara tem que ter a cabeça fria, né? Sentar, olhar aquele mundaréu de coisas que ele tem a pagar, fora o que é mensal, quinzenal, enfim, que ele tem que administrar, e olhar como é que eu vou pagar isso aqui com o que eu recebo. Você tá entendendo? É muito complicado, pô. Por quê? Justamente as pessoas que foram ali assumindo o clube fizeram gestões temerárias. Realmente fizeram justamente o que você falou aí. Não, vamos tem que contratar, vamos contratar, aí a gente ganha competição tal e consegue tal. Pô, o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil. Exato. Eu lembro. O Cruzeiro ganhou 120 milhões em premiação. E a gente tá falando de um ano passado. Foi um dia desse. Isso. Uns 2 anos atrás, pô. Tá entendendo? E você ganha 120 milhões, pô. E de repente o Cruzeiro caiu pra Série B, pô. Aí você imagina do dia pra noite, o buraco que esse clube tá. Eu lembro que depois disso tudo, do Cruzeiro aí no auge da coisa, de repente uma reportagem no Fantástico, na outra semana o Cruzeiro acabou com o Cruzeiro. Acabou. Pois é, teve que vender, se eu não me engano, enfim, teve uma história aí que tinham que vender, porque eles tinham 2 centros de treinamento, Toca da Raposa 1 e 2. Isso eu tô falando, mas eu realmente não tenho muita certeza não, mas eles tiveram que vender um ativo desse para poder amortizar alguma coisa. Tá entendendo? Uma dívida e tal. Tem jogador que o Cruzeiro comprou e não pagou, como aconteceu com o Marco Gonzalez no Sport, e o Cruzeiro foi impedido de contratar jogadores. Quer dizer, você está entendendo a irresponsabilidade que foi feito com esse clube. Aí você pega os nossos clubes aqui, imagina a irresponsabilidade, mas só que aí entra um outro agravante, porque eu sou presidente, faço uma gestão meia boca, mas
eu tô preparando para entrar no meu lugar. Então eu vou te passar, ó, bicho. A gente tem isso aqui. E a gente tem a receita X, Y, Z para poder tocar o ano. Tu já, beleza, tu vai entrar ciente do que. Então tu vai falar as mil maravilhas. Ah, porque deixou tudo pronto, tudo saneado. E a gente sabe que não é. Exato. Foi como aconteceu com o Sport, pô. O Sport passou 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 na Série A. Nesses 5 anos, pô, o Sport em 2016 e 2015, ou foi 2016, 2017, teve uma receita de 400 milhões, pô, juntando os 2 anos. 400 milhões, pô. E simplesmente o clube quebrou. Você imagina, pô. Quebrou e não tem quem resolva. Não tem. E quem fez... Não é responsabilizado. Acabou, velho. Tirou o dele da reta e tchau. E o clube tá aí, pô. Do jeito que tá. Né? Eu não sei como é que pode a justiça... eu como gestor, porque numa empresa... Chega numa empresa, o cara vai gerir uma empresa... Se tiver um desfalque na empresa, o que acontece? O dono da empresa ele vai estabilizar aquele cara. Justamente. Ele vai fazer uma auditoria para fazer o levantamento daquilo ali. O que é que está acontecendo? Poxa, peraí, vamos fazer um pente fino nisso aqui. Sim. Ele vai achar, é fato, ele vai achar onde está a sangria ali. Quem é o responsável? Tem que ter um responsável. Sim. Tá entendendo? E o problema é que os clubes daqui, todo mundo sabe quem fez... E não se faz nada, pô, de punição e tal, porque deveria existir, pô, a lei de responsabilidade para os clubes também, para quem está assumindo o clube. Então, velho, se eu tenho 100, tu vai ter que trabalhar nesse 100 aqui. Isso. Não pode 120, 150, 200, não pode, velho, porque o próximo que assumir, ele vai, se tu deixar com, vamos dizer, recebendo 100 e gastando 200... Porra, o cara vai assumir com um débito monstro ali. Exato. Né? Então, assim, é muito do planejamento, cara. Muito planejamento. Não existe tirando o Náutico, como a gente já falou aqui, não existe um planejamento, de fato. O planejamento é, vamos ver aí e tal, aquele planejamento meia boca, né? E só de nome mesmo. Mas não existe. A gente vê aí, isso é fato, está vendo isso na nossa frente. A gente vê um esporte que há um tempo atrás era referência de pagamento em dia, de gestão, tudo. Eu lembro de entrevista daquele Arnaldo Barros, ele lá se gabando da situação do esporte e tal, porque uma referência nacional, tudinho. E de repente, quando o cara sai e fica um rumo desse tamanho, justamente. Ninguém disse assim, não, o que será que aconteceu? Quem será que foi? Pô, não é o que será que aconteceu, nem o que será que foi. Meu irmão, se quem estava no momento é que tem que ser responsabilizado. Claro, pô. Aí cabe a ele provar que não foi ele. Aí ele vai pegar os papéis das gestões anteriores e vai provar que não foi ele. Justamente. Mas quem eu vou aqui, aí eu entrego aqui, toma, tá aqui, ó. Tem uma dívida aqui de 1 bilhão, tá? Mas aqui não foi eu não. Tá? Já tava. Eu tenho que provar que não fui eu. Sim. Não é só eu chegar e dizer e sumir e quem ficar paga o pato. Justamente. Tem que ter uma estabilidade em relação a isso. Mas o problema tá aí. Minha irmã, e aí? Eu fico pensando assim, meu irmão. Eu lembro do Santa Cruz. Acho que foi 2015 ou 2016, não lembro. No auge, velho. No auge. Passou na segunda rodada, líder do Campeonato Brasileiro. Pois é. Na época de Grafite, Keno... que era um time muito bom, velho. O melhor time que tinha do Santa Cruz, acho que teve... Grafite, um destaque, né? Grafite, Keno... João Paulo, que era um meia que tá jogando fora do país. Você tinha Léo Moura, que tava ali... Enfim. Tinha muito... Tinha Cardoso, goleiro. Tinha um atacante também... Arthur alguma coisa, Arthur Cabral, Arthur Henrique, alguma coisa. Arthur Kaique. Que tá jogando no... Ele tava no Bragantino, jogou outros clubes, Bahia. Ele tá no Bahia, Cara, o time é muito bom, velho, aquele time ali. E por falta de pagamento, planejamento caiu por água abaixo, o clube caiu de divisão.
Aí você vê, naquele ano ali, eles foram campeão da Copa do Nordeste. Sim, campeão em 2016, né? Campeão pernambucano, se eu não me engano, foi também? Não lembro. Não. Sei que eu lembro que a Copa do Nordeste eles ganharam. O Milton Mendes. Foi campeão pernambucano aquele ano. Aí foram brasileiros, passaram não sei quantas rodadas. Foi, pô, as primeiras rodadas, acho que as primeiras 10 rodadas o Santa Cruz teve muito bem. Liderando. Até que... Ficou em primeiro lugar muitas vezes. Até que... Aí chegou o Sport, efeito Edmilson, né? Foi lá, pronto. Bem, Cara, aí você vê o time, como é que o Pernambuco tá. Aí hoje o Santa Cruz está de férias. De férias? Assim, de férias por partes, né? Porque eles vão jogar agora o pré-nordestão, né? Para poder se classificar para, no caso, a fase de grupos, né? Do Campeonato Nordeste. E assim, é necessário que o Santa Cruz passe. Por quê? É uma maneira de dar uma sobrevida. Porque garantindo, no caso, a participação, já garante R$1 milhão. Então já é uma ajuda. Não sei quanto é a folha do Santa Cruz ultimamente, mas deve ser algo em torno de 200 a 300 mil reais. É o que eu imagino. Sim. Eu não tenho esse dado aqui. Mas o problema não está no dinheiro que entra. É o que fica. O problema é porque quando cai na conta, então, a justiça vai lá e... Então, justamente. Você se lembra daquela campanha de ingresso virtual do Sport? Sim. Que teve agora que a justiça segurou? Pois é. Entrar na justiça e a justiça bloqueou aquele valor para poder pagar uma dívida. Certíssimo. Sim, a gente aqui está falando, não é o que não se deva fazer, não. Uhum. Até porque quem comprou tem que pagar. Exatamente. É o fato. Se eu te contrato, vou pagar R$1.000 por mês. Eu tenho que pagar os R$1.000 por mês. É uma promessa que eu fiz. É um contrato que eu fiz ali. Exatamente. Então eu tenho que cumprir o contrato. Independente. Então a justiça está certa. Ela está fazendo o papel dela. Tá entendendo? Mas é para você ver o nível, a gravidade da coisa. Você vê a gravidade da coisa. Aí você vê o Sport, né? Falando do Sport, vai jogar agora contra o Grêmio. Torcer para que o histórico contra o Grêmio funcione. O torcer de Diego Souza faça outro gol, né? Pra gente. Dessa vez. Aí se ele entrar, né? Porque no momento não tá nem jogando. Não, vai, né? De repente. Vai que dá uma camisa vermelha e preta aí, né? Mas tem que ganhar, meu irmão, porque tipo. Aí você vê um André da vida já pediu pra sair. André saiu, o Thiago Neves também. Thiago Neves saiu, você vê Mocelin discutindo com o técnico. Você vê os bastidores ali agitados. Isso. Um monte de erro de inscrição. Aí teve essa questão da pontuação do menino que disseram que vai contar, não vai contar, aquela coisa toda. E na minha opinião, é como a gente estava até falando antes de começar aqui o podcast. Eu acho que realmente vai dar ruim pro Sport lá na frente, certo? Porque se eu fosse diretor do Sport, beleza, a besteira já tá feita. Chegava para só, cara, por prevenção, por precaução, vou deixar aqui. Tá aqui. Beleza, a gente vai continuar pagando, já tá terminando o ano mesmo. Vai fazer mal o quê? Mas em entrevista, eu acho que o Yuri Romão, ele falou que ia conversar com o jogador e ia explicar o porquê do afastamento dele. Sim. E é o correto. Ele falou... O atleta tá lá para jogar. Ele falou que tá lá à disposição. A medida que ia ser tomada era essa. Sim. Que ia afastar o atleta para não ter nenhum problema. Sim, justamente até porque já foi feita a besteira. Foi feita a besteira. O departamento de futebol que se encarrega desse tipo de coisa, desse trâmite, que é inscrição, enfim, que é uma coisa, cara, é uma coisa, é mesmo que, pô, tu trabalha lá com o corretor, tu já sabe o que tem que fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que passar um e-mail para ciclano, eu tenho que lançar isso. É tua rotina, pô. Exato. A mesma coisa sou eu. Eu chego lá na empresa, eu entro no meu departamento e vou fazer minhas demandas. Entrada, saída de mercadoria, lançamento de nota, enfim. É meu dia a dia. Uhum. Então, pois é, cara. Então, se aquilo ali faz parte do teu dia a dia, pô,
Qual foi o problema em relação A dificuldade de entender que era necessário. Cara, velho. O mais absurdo é que você vê, vamos lá. Pedro Henrique, meu irmão, o cara só vai se comprometer no campo. Não vai fazer diferença nenhuma. A verdade é essa. São poucos, né, que realmente fazem a diferença. Tentam fazer alguma coisa. Mas você traz o Jefferson, não escreve o cara, aí tem que emprestar pro Náutico. Aí você traz o Aguirre, o cara veio de não sei onde, o cara não assistiu nem o parto do filho. Velho. É o que é o mais... Chega aqui, cara, eu sei. E o cara não vai poder jogar, pô, vai ficar recebendo até o final do ano. Quando virar o ano, não vai ficar no esporte. Eu acho que ele não... Não fica. Então ele vai ficar de férias até o final do ano, aqui só treinando, ganhando pra treinar. Justo. Vai voltar, aí tem o outro cara também, o goleiro. O Saulo. Mesma coisa. É uma sucessão de erros, né, velho? Atrapalhadas em cima de atrapalhadas. Eu, sinceramente, eu nunca vi, velho. Eu tenho quase 40 anos, eu nunca vi uma coisa tão absurda como aconteceu. Eu acho que nem no IB, velho, isso acontece. Pelo menos eu... Né, assim, não é menosprezando o IB, não. Tá entendendo? Mas, assim, são coisas que fazem parte do dia a dia, pô, de quem trabalha com aquilo ali, pô. Exato. Então você... Pô, se o cara chegou ontem, eu tenho até o final da semana que vem para inscrever o cara, eu quero que essa papelada na mão para fazer o mais rápido possível. Se é dinheiro, tá, beleza. Mas vamos botar o documento para dentro. Não sei se o trâmite é esse, mas bota o documento para dentro e vai ter um prazo para pagar. Então, junta essa grana e paga, pô. Mas pelo menos você já mandou a documentação do cara. Então, pô... Eu já acho absurdo muitas vezes, um exemplo, o Sport contrata A, B, C. Meu irmão, o tempo para o cara aparecer no bid é muito grande, pô. Jefferson foi emprestado pro Náutico, saiu no bid. Já saiu no bid. Ele tá no Sport, no outro dia tá no bid. Para você ver o quanto esse departamento aí precisa de uma reformulação do Sport. Aí você vê um exemplo, o cara é contratado pelo Flamengo. Aí o cara é anunciado no Flamengo, no mesmo dia tá no bid. O que veio agora, que jogou na seleção, o zagueiro, Davi Luiz. O cara nem tinha chegado aqui ainda no Brasil, pô. O cara já tava pronto para jogar, vamos dizer, já tava liberado. Tá entendendo? Então, assim, para você ver a agilidade. Porque se faz parte da minha rotina, eu já sei, pô. E os prazos? Os prazos, tudo certinho. Então, ele vai chegar tal dia, né? Então eu preciso que essa documentação chegue em 2, 3 dias para eu poder já lançar e ele tá apto para o jogo, né? E ali, velho, foi uma sucessão de erros, velho. Foi uma coisa tão absurda, tão bizarra, velho, que aconteceu. Levantaram a possibilidade de uma sabotagem. Eu acho que não. Eu acho que foi meio mesmo amador. Acho que foi não sei como é que questão desses prazos que funcionam. Mas eu acho até que valia, um exemplo, pô, vai trazer fulano. A minha rotina, eu sei quais são os prazos. Sim. Pô, será que dá tempo de escrever esse cara? Vale a pena o risco? Vale a pena tu contratar para poder acontecer o que aconteceu? Eu acho que essas coisinhas que faltam, essa gestão de risco. Justo. Que falta muitas vezes no futebol e falando do esporte, acho que faltou isso nesse momento. Sim. De alguém dizer assim, meu irmão, tu sabe que demora 3 dias para poder fazer isso aí. A gente tem 2 dias para poder fazer. Vai trazer o cara, vai correr o risco de trazer esse cara e não conseguir usar. Vai trazer e vai chegar no limite e pode acontecer de dar alguma besteira. Exato. Na hora de... Eu estava até vendo ontem o noticiário, né, da Rádio Jornal. O Antônio Gabriel disse que foi criado, vê só, foi criado um cargo dentro do organograma do clube para uma pessoa vai ficar justamente responsável por esse tipo de trâmite. Depois disso. Cara, velho... Sem necessidade. Nenhum clube faz isso. Não é isso, velho. É só agora. Beleza, poderia até criar tal, que poderia fazer parte da estrutura dentro do departamento ali de futebol. Mas só agora, velho. Depois que aconteceu o que aconteceu. É isso que eu falo, pô. É a história do cara botar a grade na casa depois que o ladrão arromba. Isso. Você tá entendendo? Porra, velho. Precisa acontecer um fato negativo para poder tu fazer algo positivo. Não, velho.
é justamente você analisar os riscos. A pessoa, por exemplo, que estava lá, como você falou agora, a gente tem até o dia X para contratar, a gente tá com esse cara engatilhado. Aí a pessoa chega assim, bicho, o prazo está muito curto. Se você arriscar, pode dar besteira, pode acontecer alguma bronca aqui, né? É aquela de alertar, né? Para não acontecer o que aconteceu. Até porque, por exemplo, falando do Aguirre, por exemplo, a notícia que teve foi o seguinte, que eles enviaram o contrato para o cara assinar, estava esperando, tinha até um prazo para ele assinar e tal, pronto, beleza. O cara foi lá e sinalizou que assinou o contrato. Certo. Qual é a dificuldade de, depois que ele sinalizou o contrato, tu ir lá e encaminhar o trâmite? Justo. E hoje em dia existe... O contrato tem que chegar na mão, eu tenho que conferir tudo. E hoje em dia, Guga, tem assinatura eletrônica, pô. Eu não preciso estar lá, não. Talvez eles até utilizem esse. Como a gente até falou sobre isso, né? Aí que torna mais absurdo ainda essa questão toda. Né? Pô, velho, quer dizer, você precisa de... É muito burocrático, pô, a coisa ainda, né? Cara, é inacreditável. Aí o Sport teve um prejuízo em torno de 600 mil reais por conta desses erros, né? E ainda pode ter um prejuízo maior por conta dessa questão do Pedro Henrique, que eu acho que vai acontecer. Eu acho. É torcer para que o clube que for cair, se o Sport conseguir se salvar, que não seja um clube grande. Porque se for um clube grande com risco de cair, com certeza ele vai... A possibilidade de ele cair para cima do Sport, exigindo isso aí, vai ser muito grande. Sim, justamente. E você se lembra do Fluminense? O Sport tem que começar a pensar de forma preventiva isso aí. Amarrar com o jurídico, se for uma reunião com o CBF, tem que estar muito amarrado isso, tem que estar muito bem feito, para que, se por obra do milagre o Sport conseguir se salvar, a gente não tem nenhum prejuízo a mais por causa disso. E quem falou sobre essa questão do Sport não ser punido, né? Não existia essa possibilidade de sofrer punição, foi o presidente da Federação Pernambucana, que sinceramente eu não ponho a mão no fogo. Não ponho a mão no fogo por ele. E outro fato, quem pune não é a CBF, quer dizer, ela pune. Mas nesse caso específico do Sport, né? Onde até disseram que existem brechas para que o clube de fato não sofra nenhuma punição. Quem pune de fato, nessa parte aí, é o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Né? Então, assim, o que o presidente está falando lá, eu sinceramente não sinto confiança nenhuma. A gestão do futebol pernambucano é muito primária.